dedo ou chupeta? Embora a gente saiba que realizar tais ações não são benéficos para a nossa saúde, às vezes nós não temos ideia do quão mal elas podem nos fazer se não interrompidas no momento certo. Então, se você tem um irmão, uma irmã, um filho nessa idade, vem com a gente para que ele não passe por esses problemas. Mas antes de tudo, já deixa seu like aqui embaixo para que esse vídeo consiga chegar a mais papais e mamães para que eles possam cuidar melhor dos seus filhos. Hábito é chamada toda ação executada, mesmo que involuntariamente, com frequência. Quando pequenos, nós encontramos conforto na execução de alguns hábitos. Porém, se não removidos na idade correta, podem gerar sequelas de difícil correção na vida adulta. Desde a vida intrauterina, ou seja, dentro da barriga da mamãe, é possível observar as crianças com o dedo na boca. Porém, o hábito de chupar o dedo só se instala depois que a criança nasce, um pouquinho antes de haver a erupção dos primeiros dentinhos de leite. Esses hábitos, tanto de chupar dedo quanto de chupar chupeta, geram distúrbios que, dependendo da intensidade, frequência e duração, podem afetar o correto funcionamento dos tecidos bucais, distorcendo a forma e a relação dos arcos dentais. É quando a gente repara que aquela criança teve a formação da maxila, do osso de cima, diferente, mais para cima, justamente para adaptar o dedo. Além disso, o correto crescimento do crânio e da face podem ser afetados. Existem 3 categorias de hábitos que os papais e mamães devem observar nos seus filhos. Primeiro são os hábitos nutritivos, que é o aleitamento artificial, o aleitamento com mamadeira. Quando a alimentação é feita exclusivamente pela mamadeira, a criança pode gerar hipodesenvolvimento, ou seja, pouco desenvolvimento da maxila, que é esse osso, e ou mau posicionamento ou má estimulação dos tecidos bucais. Isso acontece porque os esforços para conseguir a alimentação são menores quando comparados com a amamentação do peito, ou seja, problemas de como a sua arcada vai se fechar. Nos casos que são indicados a interrupção do aleitamento natural, ou seja, no peito, indica-se a introdução do copo educativo, devendo ser considerada a primeira opção para os bebês. O segundo tipo de hábito que deve ser observado são os não nutritivos, que são chupar o dedo ou a chupeta. Chupar o dedo é o hábito não nutritivo mais comum na população e o mais danoso aos tecidos bucais. Quando a criança chupa chupeta, mesmo que seja feito com a mesma frequência, duração e intensidade que faz no dedo, é menos danoso do que quando se chupa o dedo. Porém, também tem alto potencial de desencadear problemas oclusais, se não removidos no período ideal. E o terceiro tipo de hábito que deve ser observado são os funcionais, que está relacionado à respiração bucal, que é quando a passagem de ar acontece, ao invés de ser pelo nariz, pela boca. Esse tipo de respiração é danoso ao organismo, uma vez que o ar não é filtrado, como quando passa pelo nariz, além de exigir maior esforço para ser executado, o que faz com que a criança desenvolva uma face cansada. Outro tipo de hábito funcional é a deglutição atípica ou interposição da língua. É quando a pessoa posiciona a língua de forma errada. Parece que a língua é muito grande para o tamanho da boca. No período pré-dental, a criança apresenta deglutição visceral e um posicionamento lingual mais anterior, entre os roletes das gengivas. E isso é normal para essa fase. Com o desenvolvimento das estruturas bucais, o correto é que haja um amadurecimento dessa deglutição e um reposicionamento mais para posterior da língua. Porém, em alguns casos, isso não ocorre, desencadeando, dentre outros fatores, hipotonia dos músculos bucais e alteração na inclinação axial normal dos elementos dentários, ou seja, seu dente fica torto. O correto diagnóstico dessas alterações deve ser feito com critério e
muitas das vezes o tratamento é multidisciplinar, envolvendo muitas vezes a fonoaudiologia, o otorrino e até um psicólogo. A partir dos 4 anos de idade, a criança precisa ir a um ortodontista para avaliar esses hábitos e se tem como a gente tratar antes que ele vire um problema maior. E aí, gostou de saber sobre esses hábitos? Então, fica de olho nesses hábitos para que isso não vire um problema para o seu filho, seu irmão ou qualquer criança perto de você. E até semana que vem!